Bom, eu tenho mais uma pesquisa para a gente encerrar essa visão, né, mostrando, né, que mais uma empresa, né, a Clavex, ela traz 5 tendências, né, para 2023. E por que que eu estou trazendo isso? Para não dizer que foi só baseado no relatório, porque, na verdade, todo mundo, na síntese, está falando a mesma coisa com outras palavras. Então, é importante que a gente configure isto para que todos os nossos alunos entendam que essa é a tendência que está acontecendo. Aqui houve uma colocação que me pareceu, eu achei muito interessante essa definição, que metaverso, né, é um gêmeo digital do universo real. É simples, né? O metaverso é um gêmeo digital do universo real, ou seja, é a réplica do nosso, né, mundo, nosso universo real dentro do universo digital. É interessante, e esta empresa ela nos mostra também, de forma genérica, ela traz de forma sintética 5 grandes itens que nós já falamos até aqui agora, desde uma grande empresa, né, internacional, uma empresa média, agora esta aqui uma empresa pequena, enxergando o mercado de uma maneira muito interessante, muito similar. Então, vamos entender como que esta organização, né, que olha as tendências, olhando para a evolução da 3D, da inteligência artificial, das criptomoedas, do blockchain, olhando para a questão do NFT e tudo isso, como é que ela vê os 5 itens? As tendências para 2023, né, que serão potencializadas, trazida por esta empresa, que é muito importante, ela fala sobre a Web 3.0 e a descentralização. E aqui é importante a gente fazer um break, parar um pouquinho e repensar, recordar, relembrar coisas que eu já falei em aulas anteriores, porque isso aqui é muito importante. Eu tenho observado que muitas pessoas ainda têm dúvida com relação a isto. Ainda confundem o web com internet. Quando a internet é uma rede mundial, conexão com seus protocolos, com suas estruturas de conectividade, infraestrutura elétrica, ótica e etc., de conexão, e nela rodam vários serviços. Então, na internet eu tenho serviços de e-mail, serviços de mensagens, serviços de internet das coisas que rodam dentro, né, com protocolos específicos que rodam pela internet, e eu tenho o principal serviço que todo mundo conhece, que é o serviço chamado web. Web, na verdade, o que é? Um aplicativo, é uma aplicação que roda hipertexto. E que esse hipertexto, a formatação de páginas, de estruturas visuais, gráficas, de texto, de sons e etc., rodam no navegador, no web browser. Então, lembrando disto, nós temos uma evolução tecnológica na estrutura do aplicativo chamado web. Então, quando a gente fala na web 1.0, é páginas que tinham conteúdo estático, páginas que você não tinha praticamente interatividade nenhuma. Ela utiliza um tipo de protocolo, uma forma de acontecer, uma forma de construção de páginas e de sites muito simples, mais simples. A Web 2, ela evoluiu para ser páginas mais interativas e centralizada. Por quê? Aí surgiram as grandes organizações, a web social, a questão de todas as redes sociais, N redes sociais, que apareceram e permitiram uma interatividade muito grande com os usuários. Os usuários começaram a fornecer muita informação, as empresas começaram a se valer dessas informações para marketing direcionado, isto cresceu de uma forma exponencial e ela está até hoje. Mas, desde que surgiu a Web 2, já existia um conceito mais moderno de uma Web 3.0, mais avançada, padronizada pelo W3C. Nós estamos falando de estrutura técnica padronizada, chamada Web 3.0.
a web semântica, a web descentralizada, onde a sua característica era maior interatividade, sem intermediários e descentralizada, oposto a interativo mais centralizado. Aqui é interativo, sem intermediários, sem ter as grandes empresas e descentralizado. Não que aqui na Web3 não possa ter grandes empresas, não possa ter, pode, né? Mas a arquitetura, os padrões tecnológicos permitem isso. Veja aqui, agora, fazendo um break aqui para vocês entenderem, as tecnologias de Web 3.0, elas já vêm lá de trás, a web semântica, elas estão documentadas, padronizadas pelo W3C e outras organizações, pelo IETF, etc. No entanto, quando eu olho agora, separo o serviço web da rede internet, eu digo assim, que para que a Web 3.0 funcione bem, ela precisa de alguns protocolos de serviços de rede internet, tá certo? Novos, como é o caso do HTTP/3. Então, são serviços que estão aí disponibilizados que dão suporte à Web 3.0. Ok? Então, eu estou fazendo isso. Agora, o mercado chamou e batizou, esquece o Web 3.0, mas só o Web 3, sem o 3.0, a Web 3, ela insere no conceito da Web 3.0 as estruturas de monetização a partir de blockchain, de organizações descentralizadas, o DeFi. Então, quando eu falo Web 3, eu estou dizendo a Web 3.0 adicionada de serviços de monetização de criptoativos, né, em todo o processo de segurança de blockchain, para dar garantia à monetização de serviços nas plataformas Web 3.0. Então, isso é importante mostrar que aqui a pesquisa, como tendência de 2023, é uma evolução da Web 3.0, que é essa parte padronizada de tecnologia, com a descentralização DAO, com a descentralização que está embutida nesse processo, muito mais potencializada por blockchain, criptoativos, criptomoedas, né, todo o serviço que traz de DLT, que está por trás disto. Thelma, vamos lá, dúvidas aqui. Vamos lá. João, então, a Web 3.0, ela vai trabalhar em sincronismo em alguns projetos, quando envolver blockchain, monetização, com a Web 3. Não, é isso? Não é isso. Não é isso. Vamos dizer, Web 3 é um nome. Web 3 não é uma tecnologia. Diferente de Web 3.0, que é um marco de tecnologia, o Web 3 não é tecnologia. O Web 3 é uma tendência, é um nome de mercado, nome mercadológico, é uma tendência de que, adicionada ao Web 3.0, que é tecnologia, eu levo outras tecnologias de monetização por blockchain, por DAO, por estruturas descentralizadas, que já era na web semântica da Web 3.0, mas eu levo isso de uma maneira em que o DeFi, a economia descentralizada, passa a fazer parte desse processo. Então, genericamente, o pessoal está esquecendo tecnologia, o mercado, a mídia, o pessoal de comunicação está esquecendo tecnologia e está chamando de Web 3 para simplificar essa diferença entre tecnologia Web 3.0 e a monetização nesse processo que foi batizada de Web 3 para simplificar. Não sei se ficou claro. Dúvida, Thelma? Vamos lá. Vamos lá. Eu entendi que nessa explicação, então, a gente está falando sobre monetização, em vez de eu usar a palavra monetização, eu uso a nomenclatura Web3. Por quê? Porque na nomenclatura Web3, ela já vem por trás as
tecnologias que vão ser usadas para essa monetização, como os NFTs, as criptomoedas, estruturas de DAO, né? Os computadores que vão estar fazendo as minerações ou o blockchain para validação dos contratos inteligentes. Perfeito, mas tem mais um detalhe muito importante. Olha só o que eu vou dizer agora, que eu vou bagunçar a cabeça de todo mundo aqui. A história é assim. Eu posso ter o Web3 trabalhando junto com a Web 2.0. E eu posso ter a Web3 trabalhando junto com a Web 3.0. O que significa isso? Vamos traduzir de novo. Aqui eu tenho um conjunto de tecnologias na Web 2.0, protocolos e etc. Tenho aqui uma chamada Web 2. Quando eu adiciono a monetização, a criptomoeda, o blockchain, em websites que estão com tecnologia Web 2.0, eu adiciono a Web 3 no website Web 2.0. Quando eu entro num website que está utilizando a tecnologia Web 3.0 e eu coloco a monetização, o blockchain e tudo isso, eu estou levando para a Web 3.0 a Web 3, que tem um significado de levar a monetização, o blockchain, para dentro de websites, ok? Então, é muito interessante, olha, só para dar um exemplo claro aqui. A nossa plataforma, Thelma, onde nós temos o espaço, né, da nossa sala de aula no metaverso, onde nós temos tudo sobre a IoT no metaverso, onde nós temos outras estruturas nossas no metaverso, a nossa plataforma Spatial, ela é uma Web 2.0. Veja, ela é uma Web 2.0, mas ela já trabalha com Web 3, ou seja, ela já trabalha com Web 3, que é o processo de monetização criptográfico de blockchain dentro da nossa plataforma que tem a sua base tecnológica Web 2.0. É um pouco confuso porque os números confundem, mas o termo Web 3 ele quer dizer que em qualquer estrutura tecnológica, Web 1, Web 2, ou Web 3.0, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, a Web 3, que é o conceito de monetização por blockchain, descentralizada e etc., pode ser aplicada. Exatamente. Por isso que a Web 3 é a forma da gente trazer para a Web 2.0 essa descentralização. Então, eu acho que para não deixar dúvida aqui para os nossos alunos, vamos entender. Muitas vezes, quando a gente fala, a Web 3 está aí, que justamente vem com a web semântica, que puxa a descentralização, e a gente fala, olha, as big techs vão perder o poder. Então, vamos trazer essa clareza aqui, reforçar para os nossos alunos em relação à web 2.0. Quando eu falo que é centralizada, você colocou uma série de exemplos de apps, de aplicações que permitem essa interatividade, ou seja, diferente da 1.0 na 2.0, eu consigo não só ver o que os outros meios de comunicação produzem, mas eu consigo também fazer minha produção de conteúdo, dar minha voz e pôr na web 2.0, e aí é por isso que a gente fala que começa essa interatividade, da mesma forma que eu, como pessoa física, outras pessoas físicas estão colocando isso na 2.0. Só que a infraestrutura que está por trás, computacional, ou quem está sob o poder dessas plataformas e dessas aplicações, são o que a gente chama das big techs. Então, a gente está falando de YouTube, da Meta, que tem o WhatsApp também, a marca WhatsApp, que é mais uma que está sendo referenciada, o LinkedIn. Então, quando a gente fala de ser centralizado, significa que está centralizado nessas companhias, certo? Perfeito. Só tem um detalhe aqui importante a ser considerado, Thelma. Vamos lá. Vou pegar o exemplo aqui, ó, Web 2.0, tem uma série de empresas aqui nesse desenho. Entre elas, eu tenho aqui o Facebook.
símbolo do Facebook, ok? O que é uma plataforma centralizada? Eu tenho um data center, ou alguns data centers da mesma companhia, onde todas as pessoas no mundo que acessam a aplicação do Facebook, elas não sabem onde estão rodando, elas sabem que estão no Facebook. Elas não sabem se o data center está no quintal da sua casa, do lado, ou se está do outro lado do mundo, físico. Elas não sabem, na verdade, elas entram no Facebook. Muito bem, elas também não estão preocupadas se a tecnologia Web 2, que está sustentando isto, os protocolos de comunicação, as estruturas de imagem, os processos em cima da internet, que é uma rede que tem padrão, protocolos, etc., de transporte de dados, ok? Né? Trabalha com TCP/IP e etc., a internet. Aí eu olho, eu entrei aqui no Facebook. À medida em que o Facebook começar a vender produtos, a ofertar produtos, soluções, etc., monetizados a partir de DeFi, de economia descentralizada, de criptomoedas, de criptoativos, eu posso dizer que uma plataforma tecnológica Web 2 está usando o Web 3, não 3.0, está usando o Web 3, que é um conceito de levar para a web, né, o nome dado, coincidentemente, ele podia chamar de Web Z, né, Web M, né, mas chamou de Web 3, então vamos lá. Chamou de Web 3 para dizer que é a próxima tendência da internet de monetização. Então ficou 3.0 e 3. Por isso que não confundir o Web 3.0 com Web 3, porque o Web 3.0 é tecnologia e o Web 3 é um processo de monetização que envolve outras tecnologias também. Então, isto é que é importante a gente poder fazer entender, que o nosso público entenda. Mas existe aqui, foi muito interessante, eu fiz questão até de colocar essa pesquisa, porque quando ela fala de descentralização, a descentralização pode acontecer tanto com tecnologia Web 2, tanto quanto com tecnologia Web 3. A partir do quê? Eu tenho outras tecnologias de suporte, como a IPFS, né, que é Internet Planetary File System, ou seja, sistemas de arquivos de internet interplanetário. O que é interplanetário? É como se fosse uma aplicação, uma arquitetura que roda na internet, onde eu posso descentralizar meus dados. Eu jogo para uma grande nuvem e totalmente descentralizada, eu estando na Web 2, meus dados podem estar descentralizados. Então, eu estou cumprindo um conceito de descentralização em Web 2 ou em Web 3.0, ou em Web 2.0 ou em 3.0, estou fazendo descentralização, que é diferente, e precisa entender isto, da Web 3. Descentralização é mais um atributo, uma forma de você poder distribuir os seus dados, e aí, então, vamos entender assim, uma empresa pequena pode ser concorrente de uma Big Tech. Como? Ora, uma empresa pequena, trabalhando com o Web 2, usando o Web 3, ou seja, criptomoeda, e tendo seus dados a partir, utilizando aqui a tecnologia IPFS, ela tem uma descentralização, ela não depende das plataformas das Big Techs. E aí ela pode concorrer em pé de igualdade, pode trazer número de usuários, pode ter um crescimento exponencial de dados, ela pode se utilizar de uma estrutura, obviamente, nada de graça, mas ela pode utilizar de uma estrutura que vai crescer evolutivamente, totalmente descentralizada e fora de controle de governo, fora de controle das empresas. Veja que nós estamos aqui no Brasil e na Europa com uma onda de regulação da internet, né? Mas não é bem regulação da internet, é regulação das big techs. É só isso.
Não vamos entender diferente disso. Nós não vamos mexer, nenhum governo vai mexer em economia descentralizada, porque não interessa, nenhum governo vai mexer em estrutura de dados descentralizados, porque também não interessa. Essa é a minha visão. Mas, Thelma, vamos lá, vamos encerrar isso aqui, que nós já estamos há bastante tempo neste tema aqui. Alguma Não, dúvida eu acho aqui? que excelente. Ficou claro agora como representa essa descentralização da Web 3.0 e como a gente está usando a Web 3 para oferecer serviços, mesmo para quem ainda está na Web 2.0. Perfeito, é isso mesmo, oferecer serviços de monetização para quem ainda está na Web 2.0. É que é o caso da nossa plataforma Spatial. A estrutura tecnológica dela é Web 2.0, mas ela já usa Web 3, usando, vamos dizer assim, blockchain, estruturas de criptoativos e etc., descentralizadas, né? O que torna ela uma companhia atualizada, moderna. Ela tem metaverso com tecnologia Web 2. Ela seria mais avançada ainda se ela estivesse utilizando tecnologia Web 3.0, semântica, teria mais recursos, mais facilidades, mas isso exige um investimento na modernização da sua plataforma. Ok? Então, vamos lá.